Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 18 de junho de 2023. E aproxima-se a data do primeiro dos muitos julgamentos que o presidente Bolsonaro vai enfrentar daqui para frente. Na quarta-feira, dia 22, o TSE julga a questão envolvendo aquela reunião do presidente Bolsonaro com os embaixadores, nas quais ele fez uma apresentação sobre o sistema eleitoral brasileiro. E surgiu uma pista que sugere que, mesmo antes do julgamento, o TSE aparentemente já tomou a sua decisão. Vamos falar sobre isso, sobre a situação do presidente Bolsonaro e da direita brasileira na hipótese de o presidente Bolsonaro ter os seus direitos políticos cassados. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos que vêm doando pelo Pix do canal, especialmente aqueles que já se tornaram membros do canal. E como eu esperava, o ritmo e o volume das doações indicam que, de novo, vamos fechar o mês no vermelho. Para resolver esse problema da queda da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Por apenas R$ 4,99 por mês, debitados no seu cartão de crédito pelo Google, você passa a ter o direito de participar de 4 lives mensais exclusivas para membros do canal. Nessas lives, eu faço um fechamento político da semana e abro para um jogo de perguntas e respostas com os membros do canal. A live passada foi muito interessante, excepcionalmente eu fiz ela às 19 horas e aberta, muita gente participou, ganhei novos membros. Se você puder doar o seu Pix ou se tornar membro, eu agradeço. Eu preciso que pelo menos 5.000 seguidores se tornem membros para equilibrar uma receita que me permita continuar fazendo o trabalho que eu faço aqui há mais de 3 anos, entregando a vocês diariamente informação e análise independente. Muito bem, gente, vamos lá. Como eu disse, vai ser julgado agora, dia 22, aquele caso envolvendo a reunião que o presidente Bolsonaro convocou com embaixadores para fazer uma apresentação do sistema eleitoral brasileiro. É uma ação movida pelo PDT, na qual o presidente Bolsonaro é acusado de usar a máquina pública em interesses próprios e de atentar contra a democracia ao levantar questionamentos sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu disse na chamada que surgiu uma pista de que talvez o TSE já tenha uma decisão. E qual é essa pista? Eu tive a informação através de jornalistas amigos meus que o TSE está convocando a imprensa estrangeira. Eu falei a imprensa estrangeira para esse julgamento, o que revela uma intenção implícita de projetar o resultado desse julgamento para o mundo inteiro. Ou seja, aparentemente há uma intenção embutida neste convite de queimar a imagem pública do presidente Bolsonaro perante a opinião pública internacional, o que sugere que haverá uma condenação. Eu, sinceramente, vocês que acompanham aqui o canal, não tinha expectativa que o resultado fosse diferente. Vejam bem, antes de fazer esse vídeo aqui, eu fui fazer uma pesquisa no Google, perguntei quantos processos há contra o presidente Bolsonaro. E segundo uma consulta do PL, o partido do presidente Bolsonaro, há pelo menos 600 processos contra o presidente. Eu falei 600 processos. Acredito que seja um recorde. Desconheço outro presidente da República que tenha sido tão processado e, obviamente, há por trás dessas centenas de processos a intenção de imobilizar e de calar o presidente. Isso sugere, então, que se não for agora, embora eu ache que o presidente vai perder os seus direitos políticos nesse julgamento, num desses outros processos, o presidente perderá os seus direitos políticos. E isto impõe um dado, impõe uma condição, impõe uma circunstância incontornável para o presidente Bolsonaro e para a direita brasileira. Está evidente na conduta do presidente Bolsonaro nos últimos tempos que ele, pautado pelos seus advogados, tem evitado qualquer atitude de confronto político contra o sistema, e especialmente contra o STF e o TSE, que são os órgãos onde essas centenas de processos serão julgados. Eu não condeno o presidente por isso, me coloco no lugar dele e, obviamente, não gostaria de perder os meus direitos políticos, muito menos de ser preso. Portanto, não vai aqui nenhum juízo crítico contra o presidente em relação ao fato de que ele está
adotando uma estratégia de defesa para evitar esses danos contra ele, contra a sua imagem pública, está na defensiva, no canto do ringue, sendo esmurrado pelo sistema, e nós temos que lidar com esta realidade. E a realidade da direita brasileira é a seguinte, quer dizer, em função do resultado desse julgamento e possivelmente do fato de que o presidente tem essas centenas de processos pela frente, é razoável supor que a conduta política do presidente daqui para frente será esta. E isto impõe um elemento limitador nas suas possibilidades de ação e naquilo que ele pode fazer pela direita brasileira. O presidente Bolsonaro não sairá de cena, ele está afiliado ao PL e, conforme já dito aqui inúmeras vezes, vai ficar percorrendo o Brasil em eventos, ajudando o PL a reunir gente e atingir a meta de eleger 1.500 prefeitos, como pretende Valdemar da Costa Neto. Não será, portanto, uma liderança ativa, proativa, que lidera os seus liderados, confrontando o sistema, confrontando o establishment, confrontando a esquerda, como ele fez ao longo de toda a sua vida até a sua eleição e durante o seu mandato. Ou seja, será um presidente que, digamos assim, cuidando das palavras para não comprometer esses seus julgamentos, simplesmente reunirá pessoas, provocará uma dinâmica de mobilização no sentido de favorecer o crescimento do seu partido. E isso é um elemento limitador. Se a liderança está manietada, está impossibilitada de agir como agia antes, isto inevitavelmente impacta o nosso movimento. E qual é a situação da direita brasileira do ponto de vista político e partidário? Evidentemente, nós não conseguimos montar um partido de direita raiz. A esquerda tem o seu partido, que é o PT, tem os partidos satélites, PSB, PCdoB, PSOL, PDT, enfim. Mas o PT é o partido mais forte, é o principal partido da esquerda, e um partido é sempre um vetor político. Ele é mais do que uma mera legenda na qual as pessoas se filiam para concorrer. O partido político ele é um elemento organizador do jogo político, definidor de estratégias, organizador da penetração das ideias que o partido defende na sociedade. Ele é um educador político das suas bases, ele cria raízes, capilaridade na sociedade e, como consequência disso, da penetração das ideias que este partido defende, ele vai conquistando postos de poder, elegendo vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores e, se ele é muito forte, o presidente da República. Esta é a dinâmica dos fatos e a direita brasileira, infelizmente, não conseguiu criar o seu partido. Nós temos, portanto, uma bancada dispersa de candidatos de direita que se elegeram pelo PL, pelo Republicanos, pelo Partido Progressista, por outros partidos menores, e esses parlamentares são, pela própria natureza e as circunstâncias de estarem dispersos em vários partidos, e pelo fato desses partidos não serem partidos de direita raiz, são partidos do centrão, partidos do centrão de centro-direita, mas do centrão, ou seja, não são partidos que enfrentam radicalmente a esquerda e que confrontam o sistema. A natureza desses partidos é galgar postos públicos para conquistar acesso à caneta do orçamento e das nomeações do Estado, e eles defendem posições mais à direita no espectro ideológico, mas botam a carroça na frente dos bois. Aquilo que deveria ser a lógica normal de um partido político, que é se constituir defendendo ideias, defendendo um programa e se eleger como consequência da aceitação da sociedade sobre essas ideias, para os partidos do centrão ocorre de maneira inversa. Eles, em primeiro lugar, montam estratégias, alianças políticas para conquistar os cargos. E lá adiante, no poder, no parlamento, nos governos em que estão, conforme as circunstâncias e os conflitos políticos, vão colocando em prática certas ideias políticas
Ideias sempre desbastadas, moderadas, desidratadas pelo fato de que esses partidos não são partidos raiz, partidos que defendem, antes de tudo, uma visão de mundo, uma visão de sociedade e que pautam a sua conduta por esta visão. Como eu disse, é uma situação inversa. Primeiro eles buscam o poder, os cargos, depois eles veem como é que vão aplicar as ideias. Portanto, essa postura é uma postura defensiva, reativa, especialmente num contexto em que nós temos partidos de esquerda que adiantam a sua agenda, que se comportam de maneira oposta, ou seja, eles têm uma visão de mundo, uma visão de sociedade, uma agenda política, uma agenda programática e buscam os cargos para implementar esta agenda. Isso faz uma baita diferença. Então nós estamos diante de circunstâncias complexas, porque o maior líder político que a direita brasileira já produziu está manietado, está, digamos assim, condicionado pelas circunstâncias de uma perseguição política sem precedentes na história do país. 600 processos é um constrangimento significativo, significa que o presidente vai ficar anos se defendendo na justiça e, consequentemente, pautado por essa estratégia jurídica dos seus advogados de não confrontar aqueles que podem julgar e condenar o presidente. Eu tenho sérias dúvidas de que isso vai funcionar. Acho que o presidente será, sempre que os caras puderem, condenado nos processos em que ele está envolvido, talvez um que outro seja inocentado, mas o fundamental disso é que nós temos que lidar com a ideia de que a partir do dia 22, quarta-feira, o presidente Bolsonaro possivelmente perderá os direitos políticos. Temos que ficar na expectativa de que pelo menos ele não venha a ser preso e tenha impossibilitada essa intenção de percorrer o Brasil mobilizando gente para aumentar as bancadas da direita. O outro elemento condicionante é exatamente esse da característica dos partidos do Centrão, nos quais foram eleitos parlamentares de direita. Ou seja, como é o partido que preside a estratégia, de nada adianta o candidato direita raiz, o candidato que se elegeu apoiando as ideias do presidente Bolsonaro, as ideias conservadoras e liberais que pautaram o movimento da direita brasileira nos últimos anos, se na hora do vamos ver, o partido enquadra o parlamentar, enquadra o candidato numa estratégia que visa a moderação para ampliar a conquista de postos de poder. Isso é um elemento limitador claro. Podemos ver o que aconteceu com Ricardo Salles. Era candidato a prefeito de São Paulo e o PL operou para que ele não fosse candidato, porque Valdemar da Costa Neto prefere o PL aliado ao atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, num enfrentamento com Boulos. É um exemplo claro das circunstâncias limitadoras que envolvem a situação da direita brasileira nesse momento. Meus amigos, eu gostaria, sinceramente, do fundo do meu coração, de poder fazer uma estratégia otimista de curto prazo para vocês. Muita gente não gosta, critica, abandona o canal, mas eu trabalho aqui com a análise da realidade objetiva, com aquilo que eu estou vendo na minha frente. E as minhas expectativas são de que nós temos que nos preparar para uma estratégia de atuação de longo prazo, circunstanciadas por esses fatores limitadores. Não teremos o presidente Bolsonaro full power, digamos assim, com toda a sua força, com toda a sua capacidade de liderança, atuando para mobilizar a sociedade contra a esquerda e contra o sistema, e teremos que lutar para ampliar os espaços da direita raiz dentro desses partidos centrão no médio prazo, na expectativa de que talvez algum dia daqui para frente consigamos construir um partido de direita raiz estrito sensu. Infelizmente, a nova legislação eleitoral criou fatores limitadores para o crescimento de partidos novos. A lógica da legislação eleitoral aprovada recentemente é no sentido de reduzir o número de partidos, de reduzir a fragmentação partidária e não de permitir o surgimento de novos partidos.
Registrar e legalizar um partido até é possível e atualmente está mais fácil do que era no passado. O problema é fazer um partido raiz, nascido do zero, a partir daqui para frente, crescer sob as circunstâncias da nova legislação e sob esses fatores limitadores que eu acabei de descrever aqui. Mas não percamos a fé. Sigamos na batalha com as nossas bandeiras em punhos e vamos ver o que é possível fazer daqui para frente. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando, junho está avançando. Se você puder, depois da vinheta, abra o aplicativo do seu banco, pingue seu Pix mensal ou torne-se membro do canal. Ajude-me a manter o canal, ajude-me a manter o trabalho que eu já faço aqui há mais de 3 anos, entregando a vocês diariamente informação e análise política independente, comprometida com ideias liberais, com valores conservadores, com o Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso. Agradeço também se você puder continuar chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais. Olá, amigos do canal Dextra. Manter um canal no YouTube entregando conteúdo diário dá muito trabalho e custa dinheiro. Equivale-se a matar um leão por dia, porque nós temos que nos esforçar, perseguir a qualidade e a credibilidade. As pessoas assistem o conteúdo e contribuem se quiserem. Isto provoca uma instabilidade muito grande nas receitas do canal, que, no entanto, mantém despesas fixas e altas, com equipamento, com pessoal, contabilidade, impostos, enfim. Para resolver esse problema da instabilidade da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botão Seja Membro no site do YouTube, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão Seja Membro não aparece no seu iPhone. Você contribui com R$ 4,99 por mês, tendo direito a 4 lives mensais, nas quais eu faço análise política da semana que se encerra e abro para um jogo de perguntas e respostas dos seguidores do canal. Dessa forma, você tem acesso privilegiado a um relacionamento mais estreito comigo e ajuda a estabilizar a receita do canal. A minha meta é chegar a 5.000 membros do canal. R$ 4,99 é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, não vai doer no seu bolso, mas se muitos seguidores se tornarem membros, eu resolvo o problema da estabilidade financeira do canal. Ajude o canal a manter o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, com seriedade e credibilidade.